Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Jovens, boa tarde. Aula de hoje, Idade Moderna, beleza? Vamos trabalhar os 4 assuntos principais da Idade Moderna: política, economia, cultura e a religiosidade na Idade Moderna. Então a gente vai ver absolutismo, mercantilismo, reforma protestante e termina com o Renascimento, que a gente trouxe aí várias obras do Renascimento para estar acompanhando, tá? Porque elas caem na nossa prova do Enem, as obras, e para todos os efeitos vocês têm que conhecer algumas dessas obras. Elas são obrigatórias para o aluno que vai fazer uma prova de Enem, conhecer Leonardo da Vinci, Michelangelo e reconhecer de que período é aquele quadro, de que período é aquela escultura, beleza? Então sejam bem-vindos, que bom que novos alunos se matricularam, tá certo? Não pense que não dá tempo, o tempo é feito pelas ações de vocês, tá certo? Então quem já estava desde o começo, parabéns, e quem entrou agora, vamos dar o gás para recuperar aquele tempo, tá? Que tem espaço para todo mundo. Vamos lá. Começa a nossa aulinha com absolutismo, tá? Então o absolutismo, ele é chamado popularmente de 3 coisas: Estado Nacional, tá? Estado Nacional moderno, ou a gente chama de monarquias nacionais, tá? Se você pegar na prova do Enem sobre a formação das monarquias nacionais, estou falando de absolutismo. Se ele botar Estado Nacional, estou falando de absolutismo. E se ele principalmente colocar Estado Nacional Moderno ou Estado Moderno, com M maiúsculo, porque se refere ao período da história. Que período? A Idade Moderna. Cuidado para não confundir que a Idade Moderna é longe do tempo de hoje, né? Hoje nós não estamos na Idade Moderna, nós estamos hoje na Idade Contemporânea, tá certo? Hoje a gente vive o que os professores de humanas chamam, o que nós chamamos de nova ordem mundial, que é o mundo depois da Segunda Guerra Mundial, é o mundo depois da Guerra Fria, tá? Então a gente não está no período moderno, a gente está no período da modernidade, tá? Que período é esse da aula de hoje? Ele vai do século XV, quando começou a nascer o absolutismo de verdade. Lógico que está nascendo a nova política, está nascendo novas relações, elas começam antes. Então, a gente diz que começou no século XV, mas você é um jovem inteligente e você sabe que tudo na história tem vários fatores. Então começou no século XIII e se solidificou no XV. Vai do século XV até o XVIII. Quem é que encerra esse período? A Revolução Francesa, tá? Quando a Revolução Francesa acontece, a gente diz que acabou a Idade Moderna e começa a Idade Contemporânea, que é a era das revoluções, né? Revolução Francesa, Revolução Industrial, beleza? Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, beleza? Então na aula de hoje, Estado Nacional Moderno, vamos lá. O Estado absolutista, ó. Primeiro de tudo, existia reino na Idade Média? Sim. Tomar cuidado que a gente às vezes se confunde. O feudalismo, ele existe rei, só que o rei é fraco, porque ele está isolado dentro do feudo. Então ele está isolado dentro do feudo e não consegue ter contato com outros reinos. O contato é tão distante que eles chegam a passar 1, 2, 3 décadas inteiras sem se falar, tá? Então ele acaba que ele tem que viver sobre as próprias regras. Ele cria a própria lei, ele cria a própria língua, a própria moeda, o próprio exército. E aí parece que ele vive num mundo tão dele, que a gente chama aquele cara de senhor feudal, mas ele é um rei. E você que é danado vai copiar o nome desse rei da Idade Média. Bote aí no comecinho da apostila: rei indolente, tá? Rei indolente. O que é o rei indolente? É o rei medieval, porque ele é fraco, tá certo? Rei indolente é um rei que não tem força, beleza? Olha a diferença desse rei que a gente vai dizer agora.
Em vez de ter um feudo, ele é dono de um território nacional, que é a soma de todos os feudos. Ele é muito mais forte do que esse rei que a gente está falando aí, desse rei indolente. Além de que ele tem um território nacional, agora a língua também é o quê? Nacional. Vai começar a nascer o francês, o inglês, o alemão, o austríaco. E antes qual era a língua? Eram idiomas. Não havia ainda uma língua europeia. A língua oficial era o latim, mas era para escrita, e na fala tinha os idiomas. Agora a gente vai ter a língua nacional, e o latim vai começar a ficar em desuso, tá certo? O latim vai começar a cair em desuso, por duas razões. O latim era muito complexo. Era não, né? Porque o latim não está morto, está apenas pouco usado. Se a língua portuguesa é difícil, a gente tem doutorado em português, e basta fazer um ditado que a gente fica doidinho como é que escreve, tá? Se prova de vestibular ainda tivesse ditado, menino, a confusão era grande. Começava logo com um ditado, que o cara já errava o nome, ditado, tá? Que já tinha um que largava logo um acento, que é para se amostrar, beleza? Então, se o português, que é derivado do latim e é considerado mais simples, é tão complexo, tu imagina o latim mesmo, a gramática do latim, tá? Então o latim, por uma questão de complexidade, começa a entrar em desuso por línguas mais fáceis. O francês, o inglês, o alemão. Professor, o alemão é fácil. O alemão é estranho para a gente porque ele junta as palavras, mas eles têm menos palavras do que a gente. Então na teoria é mais fácil, tá certo? Se tem menos palavras, a gente vai usar menos palavras, ele é mais prático, tá certo? Beleza? Quem já fez curso de inglês consegue falar inglês em 6 meses, 1 ano, tá falando muita coisa. Ensina uma criança em 1 ano a falar português, para tu ver a confusão, tá certo? Como ela demora para assimilar a quantidade de palavras que ela tem que falar, tá? Além de que ele agora tem a mesma língua, ó, como está dizendo aí, ele tem um território comum, ele vai instituir uma moeda comum. Isso é melhor ou pior para o comércio? Muito melhor, né não? Eu tenho uma moeda só. Imagina aqui no Brasil, cada bairro tem uma moeda. A confusão que não ia dar para tu fazer troca comercial, tá? Se às vezes com R$1 dá confusão. Lembro-me eu uma vez, estava no interior e tinha acabado de receber no caixa do banco uma nota nova de 20. Tinha chegado a nota nova de 20, essa nota hoje atual. E quando eu fui pagar, eu só estava com essa nota. A mulher do caixa não aceitou de jeito nenhum. Mas senão a gente não trabalha com esse dinheiro não, senhor. Mas meu amor, é real. Não está trabalhando com real aqui não. No Brasil já está assim, o interior já está selvagem. Não, é porque a gente não trabalha com essa nota não. Eu sei que eu fiquei uns 10 minutos na fila, chegou o gerente da padaria, e ele disse, não, é porque a gente não conhece essa nota, aí não tem como a gente receber não. Aí um rapaz na fila foi que trocou comigo, ainda me agradeceu. Ele que me agradeceu, porque ele disse que tinha um vizinho dele que comprava nota nova de 20 por 25. Tá certo? Quer passar a mostrar? Para botar na mesa, aí ó, eu tenho, tu nem tem a nota nova, só os escolhidos têm, tá? Lembra daquela de 10, que era azul de plástico, tinha um negócio vermelho, sucesso que a gente não gastava, né? Deixava na carteira, que deixava bonito, na bolsa. A moeda nova de R$1, que ninguém gastava, tinha um apego emocional na moeda, tá? Você gostava mais dela do que do irmão. Se com uma moeda, já às vezes tem dificuldade de troca comercial, imagine cada um com a sua moeda, a confusão que não dava, tá? Então agora, com a moeda unificada, língua, território, facilitou. Outra diferença absurda, na Idade Média eu não tenho um exército, eu tenho um menino cavaleiro. O cavaleiro é muito ou é pouco? São poucos, tá? Não tem muitas quantidades de arma e eles lutam por um negócio chamado honra. Cavaleiro luta numa relação de suzerania e vassalagem, e ele promete lutar por mim. Agora, meu filho, surgiu um menino chamado soldado. Qual a diferença? O soldado tem a obrigação de lutar porque é a profissão dele. Profissão do menino, soldado.
O exército se tornou profissional, eu vou pagar um salário para o soldado para ele me defender. Apesar de que a literatura chama esse soldado de um por todos, todos por um, a gente sabe que os soldados defendem o rei, né? Não quer dizer que o rei vai defender os soldados, não. Beleza? Então eu tenho um exército nacional, vai surgir bandeira, língua, território, moeda. E esse rei, ele governa ao lado de dois grupos sociais. O clero, que é a igreja, e a nobreza. O que é que o clero ganha defendendo o rei? Primeiro, a proteção do exército do rei, né? Se o clero apoiar o rei garante, ó, dentro do meu reino, ninguém vai fazer nada contra você. Não se preocupe que seus bens estão protegidos e os meus soldados estão aqui para lhe ajudar. Agora, uma mão lava a outra, né? O que é que o clero vai fazer para proteger o rei na Idade Moderna? Vai criar uma ideologia que diga para as pessoas que o rei é necessário, que o rei é importante e que nem todo mundo pode ser rei, porque o rei é como se ele tivesse um sangue divino. A gente até dizia que ele era um nobre de sangue azul, um Smurf, tá certo? Um Abique, tá? Ele é um jovem que tem a proteção ideológica do clero, e o clero ganha a proteção dele. Militar apenas? Não. O clero paga impostos? Não. Tudo que ele arrecadar vai ser para ele. O Estado absolutista não cobra impostos do clero. Aí eu lhe digo, é vantagem? Oxe, não paga imposto. É protegido militarmente. E a função do clero? Ser o clero. Ele não precisa fazer nada demais. Ele precisa apenas agir como clero. Usar o processo religioso para que as pessoas não desobedeçam o rei. O rei era tão sagrado, jovem. O rei era tão sagrado que os objetos do rei viraram sagrados. Você tinha a coroa do rei. A coroa do rei é o quê? Na teoria, é a coroa, não é não? Qual a diferença de uma coroa para a coroa do rei? Não tem diferença nenhuma. Você, quando vai no Burger King, se comprar o maior, se comprar o combo, você ganha uma coroa. Porque você não é o rei do hambúrguer. Aí você ganha a coroa. Aquela coroa ali faz rei? Na teoria deveria fazer, não era não? Você não está lá com a coroa e tal, charlando no shopping. E quando as pessoas passam, ó, nobre rei do hambúrguer. E as pessoas passam, as meninas, opa, Milord. Tá certo? Milord, porque o nome do rapaz na Inglaterra era Lord. E aí quando ele passava, ela tinha que dizer a seguinte frase: oh my lord. Só que ele passava o tempo todo, que ele mora no palácio, né? E a menina, as funcionárias moram dentro do palácio. Então ele encontrava o rei o tempo todo. Então toda vez que ela encontrava, ela tinha que dizer: oh my lord, 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 oh my lord. Para evitar ficar o tempo todo repetindo a mesma frase, ela pegou a frase e diminuiu. Do oh my lord ficou me lord. E às vezes ela nem falava, o rei passava, ela só fazia. Pronto, já resolveu o problema. Tipo a gente, né? Estamos indo embora. Ficou, vamos embora. Bora, bó. Ninguém nem fala. Chega aquele momento da festa que todo mundo está indo embora, que é tipo o expulsa. Já levaram até as cadeiras, só tá você lá. Aí alguém passa e só se der. Tá certo? Sua mulher nem fala. Se você é casado, você está entendendo o que eu estou dizendo. Sua mulher nem fala, olha só para você. Pronto, aí você já saiu. Já pede desculpa às pessoas, desculpa gente aí. Qualquer coisa. Não fala nada, né? Para o bem geral da sua integridade física. Tá certo? O Ministério da Saúde adverte. Aí vamos lá. Pá. As características desse menino, desse Estado absolutista, ó. Que tá aí, ó. O idioma, o território, o exército, o imposto, ó. Um imposto cobrado unificado para facilitar o comércio, tá? Aí ele diz aí, ó, aplicação de justiça e criação da burocracia. Quem é a burocracia? São os funcionários do rei. Quem o rei vai escolher para funcionário? A nobreza. Aí, professor, o nobre trabalhava na administração do rei. Quanto mais perto do rei, melhor seu cargo. Como assim perto do rei? Tipo, tu é irmão do rei. Aí tu vai ser um conde,
um duque, tá certo? Um arquiduque. Se tu ficar mais distante, tu vira barão. Barão é o nobre menos nobre. E o nobre mais nobre é o duque. Quem não é da família real, a coisa mais próxima é ser duque. Por isso que a menina, esposa do príncipe William, na Inglaterra, ela não é oficialmente da família real, porque ela não é nascida da família real. Se casou com um membro da família real, ela é a duquesa. Tá certo? Porque duque é o mais perto. Do duque só se tu for da família. Um irmão, primeiro grau, sobrinho, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Esses meninos, tá certo? Eles se aliaram com 3 grupos. O clero a gente já explicou. A nobreza, ela cede terras em troca, ela fica com a administração. Paga imposto a nobreza? Não, tá? Agora, alguém vai ter que trabalhar, né, jovem? Você já sabe quem é que vai trabalhar. Os meninos camponeses, eles vão trabalhar praticamente para sobreviver, né? Porque eles pagam tanto impostos que o que sobra para ele é só o sustento. Isso aí praticamente não mudou. Mas no final da Idade Média surgiu uma nova classe chamada burguesia. Essa burguesia não é aquela do Seu Jorge, viu? A burguesia do Seu Jorge é a burguesia rica, que vai no cabeleireiro, esteticista, malha o dia inteiro, vida de artista, na balada, batistar com seus amigos até de madrugada. Essa é a do Seu Jorge. Essa burguesia aqui, ela trabalha, acumula riqueza. Aí quando ela acha que vai ficar rica, vem o rei e cobra os impostos. E o dinheiro dela praticamente vai para sustentar o rei, o clero e a nobreza. Professor, o que é que o rei faz com esse dinheiro? Aí vai, como diz um amigo meu, vareia. De rei para rei. Vai variar de rei para rei. Agora, todos eles têm uma coisa em comum. Vivem no alto luxo. E ninguém era mais luxuoso do que a corte francesa, que chegava a ter 28 cerimônias por dia. Você tinha funcionários só para agradar o rei. Quando eu digo agradar o rei, é agradar nas coisas mais simples que você imaginar. Existia um funcionário para acordar o rei. Hoje quem lhe acorda não é o celular, não é o sol na cara na janela, né? Quem acordava o rapaz era um funcionário, que ele não tem a ousadia de acordar o rei. Mas quando o rei dava sinais de que acordou, aí começava a primeira cerimônia do dia. O rei acordou. Aí a galera batia palma. O rei acordou. Aí outros abriam a cortina, outros batiam palma para o rapaz abrindo a cortina. E aí ia para a segunda cerimônia. O rei vai ao banheiro. Aí vai um funcionário ao banheiro com o rei, ajuda o rei a fazer o serviço fisiológico, volta com o rei lavado. Ele se arruma, tem nem perigo. O rei vai se arrumar, aí vai ter uns funcionários para arrumar o rei. Você já deve até ter visto isso em cena de filme. O rei parado ou a rainha parada e a galera vestindo ele. Ele não se abaixa para amarrar o sapato, ele não se abaixa para vestir a calça. Tem uma pessoa que faz tudo por ele. Quando ele vai almoçar, tem um cerimonial? Tem. Vai jantar? Tem. O rei vai falar, tem um cerimonial para o rei falar, tá? Então a vida do rei e da rainha era ocupada com essas etiquetas, tá? E isso, quem é que sustenta esse luxo todo? A menina burguesia, tá? Que tem acesso a isso? Ainda não. Hoje ela tem? Tem. Igual o rei da época? Não. Tá? Mas quem tem muito dinheiro, procura ir para um hotel super, hiper, mega Thunder, onde vai ter uma pessoa para servir o almoço para ele. Sim. Hoje nós brincamos de rei de vez em quando, sabia? A gente vai no restaurante, a gente... Aí vem um menino garçom. Pois não, que o senhor deseja? Olha aí, que negócio legal. Você de rei, você nem nota. Ele pergunta o que o senhor deseja, com levantar de mão. Aí você diz, posso ver o cardápio? Se você for chique, você está de rei. Você pede o quê? Não tem como trazer o menu. Se você for mais popular, mais simples, você é o mostrador aí do que tem para comer.
quer que, se você estiver naquela fase, 2 da tarde, e não tomou café, e chegou para almoçar, você nem diz o que é que tem. Diz, meu irmão, quer que saia mais rápido para comer o que é? O mais rápido. Rapaz, nós temos isso aqui. Eu quero é comer, meu filho. Traga. Tá pronto. Se tiver uma mesa aí, um baião que sobrou, pode trazer. Vá raspando. Passou ali para esquentar, não tem problema não. Tá? Então você, às vezes, age como um mini rei. Tá certo? E isso hoje é permissível. Há um preço a se pagar. Por isso, quanto mais dinheiro você tem, mais próximo dessa vida do rei você passa, beleza? E esta menina burguesia, vai chegar um momento que ela vai se chatear, né? De tanto sustentar o rei e não ficar com dinheiro. Mas isso aí vai ser para quando a gente voltar em outra aula. Nessa, ela está sendo enganada pelo rei, porque o rei está ajudando a economia, unificando os impostos e a moeda. Para quê? Para a burguesia ganhar dinheiro. Só que no final das contas, ela ganha o dinheiro para sustentar o rei. Não é para ela, tá certo? Beleza? Olha. Eita. Pronto. Vamos lá. Todo Estado, ele precisa de uma sustentação ideológica. Hoje quem faz isso são os meios de comunicação. Se um governo estiver bem e ele quiser se mostrar forte, ele usa TV, ele usa o rádio. Vargas criou a Voz do Brasil, tá? Hoje nós temos as redes sociais. Não se enganem, nas redes sociais, os partidos também estão no Facebook, os partidos também estão no Twitter, no Instagram, e eles pagam pessoas dos partidos para ficar vendo as opiniões das pessoas, ou para dar opiniões. Na época, como é que eu podia fazer você saber o que o rei pensa? Livro. As teorias precisavam ser escritas, e aí nós temos 4 grandes pensadores para sustentar o rei, para sustentar o absolutismo. O menino mais famoso, que quase toda a prova do Enem tem uma questão sobre ele. Quem é Maquiavel? Maquiavel. Se tem uma questão que a gente sabe que encontra-se na prova do Enem, é um textozinho sobre o príncipe, o livro do menino Maquiavel. O que é que Maquiavel disse no livro? Ele diz que o rei não pode ser julgado igual às pessoas, porque ele é o quê? Rei. O Maquiavel dizia que o rei, como ele é rei, você não pode julgar ele. Ele está acima da moral. Ele não erra, tá certo? Ele não mente, ele não mata. Ele faz isso porque é o papel do rei, a autoridade dele obriga ele a fazer isso. Ele é o tio do Peter Parker. Você assistiu Homem-Aranha 1, o primeiro Homem-Aranha, porque já está bem no 5º já, tá certo? Daquele primeiro jovem. O Homem-Aranha 1, o tio dele chega e diz: Peter, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É o Maquiavel que diz: se o rei, ele é absolutista e cuida do reino, ele tem muitas responsabilidades. Então quando ele faz uma coisa, ele está fazendo porque ele deveria fazer. Maquiavel sempre dizia: cuidado, rei, não tente ser um rei bom, tente ser um bom rei. O bom rei é aquele que faz o que é necessário. O rei bom é aquele que é gente fina, que faz tudo que o povo quer. E ele disse: se o político fizer tudo que o povo quer, ele vai quebrar o reino. Então ele tem que tomar autoridade. Aí o pessoal traduziu as ideias dele numa frase que ficou famosa, que não tem no livro, que diz que os fins justificam os meios. Beleza? Aí você tem o menino Jean Bodin, em francês Jean Bodin, porque ele é Bodin no Ceará. Aí na França ele já é adulto, ele é Bodin. O Bodin, ele diz assim: o rei precisa existir porque a humanidade sozinha ela se destrói. O ser humano é o único animal que não sabe lidar nem com ele. Ele não sabe lidar com seus sentimentos, ele é fraco, ele é extremamente invejoso e age por impulso.
Então eu preciso que alguém oriente a gente. Ele propõe que esse alguém seja quem? O rei. E se você parar para pensar, não é verdade não que ele está dizendo? Que a gente acaba se destruindo e às vezes a gente precisa que alguém nos governe. Esse sentimento não é da época, é humano. Aí vem o Thomas Hobbes. Eu sempre brinco que o Thomas Hobbes, ele é democrático. Jovem é o nome dele, ele Thomas, ele Hobbes. Ele não vai ser democrático. Ele vai tomar e vai roubar. Tu ainda acha que ele vai ser democrático? Se ele fosse gente boa, ele devolve-se. Não era não? Ele é o das e devolve-se. Mas se ele Thomas e Hobbes, não tem nem o que escolher. O Thomas Hobbes diz o seguinte: o rei, ele nasce da seguinte condição: o homem é lobo do homem. Eu não estou falando do crepúsculo, porque no crepúsculo o homem é lobo, é lobisomem, depilado, romântico, gente boa, tá certo? E quando ele vira lobisomem, ele rasga a roupa, e quando ele volta, ele já volta de bermuda, porque ele é assim. Ele é lobisomem, mas ele não gosta de negócio de imoralidade. Tá certo? Ele vira lobisomem, quando ele volta humano, ele volta de bermuda e o cabelo penteado, depilado, chique fashion. Tá certo? Eu não estou criticando o filme, eu só queria saber como é que ele costura essa bermuda na transformação, que foi uma dúvida que não tem, o filme não explica. Tá certo? Como também não explica como Edward anda mais rápido que a velocidade do som, mas anda de carro. E no final do filme ele tem que avisar para os outros vampiros que Bella vai morrer. Aí ele vai de carro. Carro que chega a 180 km por hora e ele quebra a barreira do som. Ele vai de carro para charlar. Que ele é assim, eu adoro esse filme do Crepúsculo, acho super racional. E a menina se apaixona por ele porque ele para o carro. Eu sempre digo em sala, se essa menina vê um guardinha de trânsito que para uns 10, manda vir, para 2 vias, essa menina se atraca com o guardinha da MC, que ela, Ave Maria, Deus ao livre. Olha, o Robert diz que o homem é lobo do homem, jovem. O homem se destrói, então ele precisa de um salvador. Quem é o salvador? Quem é o rei? O rei. Aí vem por último o menino Jacques Rousseau, que diz que o rei tem caráter divino. Para ele, quem escolheu o rei? Deus. Deus erra? Não. Então o rei tende a não errar. Se eu colocar na cabeça que o rei não erra, porque ele é divino, ele nos ajuda porque a gente se destrói, e ele pode fazer o que for necessário para nos governar, tá perfect. O rei está com o poder na mão. Vai durar quantos? 300 anos essa ideia? 300 anos, jovem. Mas agora que a gente falou de política, vamos para o dinheiro, para a economia. Aqui as ideias do jovem. Passa Maquiavel, sai daí. Well. Maquiavel. Hobbes. E o Bussuet. Mercantilismo. O mercantilismo, jovem, é a maneira como o absolutismo controlou a economia. Beleza? Já é capitalismo? É. Mas o nome desse capitalismo? Capitalismo mercantil. Aí a gente chama de quê? Mercantilismo. Valha. Eu pensei que o capitalismo era na Revolução Industrial. Não, jovem, na Revolução Industrial já existia o capitalismo. Na Revolução Industrial eu passo a chamar o capitalismo de quê? Capitalismo industrial. Mas ele já existia nessa fase aqui, tá? O que é que o mercantilismo propõe? Basicamente ele propõe para você essas 3 coisas, ó: metalismo, balança comercial favorável e protecionismo. Porque a intervenção estatal não é absolutismo, então o rei controla tudo, tá? Então vamos lá, metalismo. O que é o metalismo, jovem? Eles acreditavam que quem tivesse mais ouro e prata é mais rico. Dinheiro era ouro e prata. Então você tinha que acumular ouro e prata. Se você queria saber se um país é rico, calcula quanto ele tem de ouro e prata. Beleza? Balança comercial favorável. A gente tem que fazer aquele joguinho: exportação versus importação. Cuidado que tem gente que na pressa erra. A balança tem que estar equilibrada ou desequilibrada? Equilibrada ou desequilibrada? Desequilibrada. Porque se tiver equilibrado, o que eu ganho, eu vendo.
Gastei e ganhei. Igual, não está equilibrado? Eu tenho que desequilibrar. Vender mais do que eu compro. Como é que eu vendo e ganho dinheiro? Se eu vender matéria-prima e comprar manufatura, eu perco, né? Produto industrializado eu perco. Então eu tenho que sempre tentar comprar matéria-prima e vender produto industrializado. Professor, quer dizer que se eu vender matéria-prima eu perco dinheiro? Se a matéria-prima for rara, a gente chama de especiaria, eu preciso transformá-la? Não, basta você levá-la de um canto para outro. Basta você levar a matéria-prima de um local onde ela é abundante para um local onde ela não existe. Por exemplo, aqui no Ceará, kiwi é caro, framboesa, nozes, são coisas que não precisam ser transformadas, mas são coisas que não são típicas da região. Mas se você levar caju para o sul do país, o caju vai ser mais valorizado. Se você levar coco para o sertão central, você tem mais valor. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. E o protecionismo? O protecionismo era o seguinte: o rei, ele vai aumentar o imposto sobre produto nacional ou produto importado? O produto importado, para não concorrer com o dele. Ele quer que o produto nacional seja forte. Então ele aumenta o preço do produto importado para que você compre o produto nacional. Beleza? Jovem, cada país vai escolher o seu tipo de comércio, tá certo? Deixa eu chegar aqui nos tipos de mercantilismo. Eu estou explicando, está só passando aqui o slide do que a gente falou. Vou depois deixar com o Fábio lá no site esse PowerPointzinho, beleza? Vamos lá. Eu posso ganhar dinheiro da seguinte forma. Quem adotava isso? Portugal. Portugal adota o colonialismo. Eu invado um território, transformo em colônia de exploração e imponho a ela um exclusivismo colonial. Em outras palavras, a colônia só pode vender o que a metrópole deixar, pelo valor que ela quiser. Aqui no Brasil, quais eram os dois produtos que ela mais colocava pacto colonial? Exclusivismo: pau-brasil e o açúcar, tá certo? Pau-brasil e açúcar, o Brasil só podia vender para Portugal, e só podia pelo preço que Portugal quisesse, tá bom? Beleza? Mas você pode fazer outro tipo de colônia, ó, a colônia de povoamento. Essa colônia de povoamento, ela não foi usada no Brasil. Ela foi usada onde? Nos Estados Unidos. Que em vez de ser para explorar, as pessoas vão para ficar. Em vez de latifúndio, é minifúndio. Em vez de ser para o mercado externo, é para o mercado interno. E se é para o mercado interno, jovem, eu vou usar mão de obra livre ou escrava? Livre. Por que não é para o próprio mercado? Se for para o mercado de fora, eu quero ganhar dinheiro. Como é a maneira de ganhar dinheiro rápido? Não pagar pela mão de obra. Então uso escravo. Mas se eu quero ganhar dinheiro aqui, eu tenho que fazer as pessoas terem dinheiro para comprar. Por isso que a mão de obra é livre. Beleza? Vamos lá. Deixa aí. Esses meninos, tá? Eu não falei ainda da Espanha. A Espanha adota outro tipo de mercantilismo, o que a gente chama de bulionismo. O que é o bulionismo? Ela acha que a riqueza não é colônia, é acumular prata. Quem tiver mais prata é quem é rico. A Inglaterra adota o industrialismo. A Inglaterra, desde o século XV, ó, ela já tinha pensado. Sabe o que a gente devia fazer? Fazer indústria têxtil. A Inglaterra já fazia indústria. A França também faz indústria, só que ela chama de colbertismo. O que é colbertismo? Colbertismo porque aqui o ministro se chamava Colbert, e esse menino dizia que o que dá dinheiro é produto de luxo. Então a França se especializou em vender artigos de luxo. Enquanto a Inglaterra vendia roupa, a França vendia roupa cara. Enquanto a Inglaterra vendia objetos baratos, ela vai vender perfumes, vinhos. Então tudo que vinha da França vinha mais caro, porque ela acha que o mais caro vale a pena, mesmo que eu venda menos, porque o preço compensa, é um mercado diferente. E ela também raciocinou o seguinte:
Dessa forma, eu não entro em concorrência com a Inglaterra. Ela vende os produtos baratos e eu vendo os produtos mais caros, tá? E a Holanda tem uma ideia muito mais danada. A Holanda inventou a ideia de companhia de comércio. Em vez de ela vender, sabe o que ela faz? Ela transporta. O esquema da Holanda, ela tinha muitos navios e ela pega o navio, traz o produto do canto, leva para o outro, traz o produto do canto, leva para o outro. E dessa forma ela ganha dinheiro. Hoje, o comércio depende de transporte? Depende, concorda comigo? Imagine você ter um produto maravilhoso, mas você não tem como entregar. E aí? Não serve de nada. Isso atrapalha hoje até mercadinho. O mercadinho não tiver aquele rapaz da bicicleta para entregar, ele deixa de fazer não sei quantas vendas. Principalmente final de semana. A galera em casa no sábado à tarde, no domingo, a preguiça reinante. Ele tem que comprar uma coisa no mercadinho, aí ele liga. Aí o rapaz diz: ô rapaz, o jovem da bicicleta nem veio hoje. Pois deixa, quero mais não. Tá certo? Domingo à noite, que a galera vai ligar para pedir pizza. Se o cara não for entregar, o cara vende, cai a venda, ó, lá para baixo. Só não vai fazer o que uma pizzaria perto da casa da minha mãe fazia, que o cara que entregava era o cara que fazia, e era quem atendia. Ele, para economizar o dinheiro, o cara que atende, anotava o pedido, era ele o pizzaiolo e ele era o entregador. Descobri porque pedia pizza 1h40 depois, quando ele chegou. E eu liguei várias vezes dizendo que não queria mais, mas ninguém atendia, porque ele estava fazendo a pizza ou entregando. Ele chegou lá de bicicleta, e a pizzaria era longe. Que eu disse: meu irmão, como é que pode, cara, tu de bicicleta aí? Aí eu dei uma água a ele e tudo, aí paguei. Eu disse assim: rapaz, avisa lá que demora demais para entregar. Ele disse: não, mas é porque sou eu que atendo. Tu que atende, é tu que entrega, e eu que faço. Porque a gente não está começando agora, né? Aí não tinha tanto dinheiro para investir. Aí infelizmente faliu. Sim, porque para você conseguir encontrar ele, tá certo? Se fosse hoje, você ia pedir pelo WhatsApp. Tu tá onde? Estou entregando. Mas quando tu voltar, faz essa pizza aqui para mim. Tá certo? Porque, meu irmão, se hoje a entrega é importante, na época que tinha que atravessar o oceano, então a Holanda se especializou nos navios. Beleza? Tranquilo?